E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Contagem Regressiva. Estamos, desde o domingo passado, fazendo aqui uma contagem regressiva até o dia das eleições, um programa por dia. Desafio é falar das eleições gerais, né? Principalmente do quadro presidencial, e também das eleições aqui no estado da Paraíba, em Campina Grande, onde eu estou. Um programa por dia falando sobre as conjunturas, os acontecimentos mais importantes dessas eleições. Esse é o objetivo do programa Contagem Regressiva. Se você ainda não viu o primeiro episódio, né, pode clicar aí no cartão e você vai ver desde o primeiro episódio até agora. E hoje nós vamos falar sobre o debate aqui na Paraíba, né? O debate da TV Globo, aqui na Paraíba, representada pelas retransmissoras TV Paraíba e TV Cabo Branco. Debate bem interessante, foi mediado pelo Ernesto Palha. É interessante que a Globo tem essa de trazer os caras de outro lugar, né? Trazer o Ernesto lá do Rio, aqui para Paraíba, para mostrar a isenção e tal, para que os candidatos fiquem tranquilos, que vai ser um debate isento de propostas e tal. É interessante que não acontece nada disso. Se tivessem colocado o Carlos Siqueira, a Laísa Grise, Laísa, não sei como é que pronuncia o nome dela, ou sei lá, né? Qualquer outra pessoa que morasse aqui no estado da Paraíba não ia trocar o nome do candidato Lucélio por Luciano. E o Ernesto acabou fazendo isso num ato falho, né? Que terminou revelando uma certa posição política dele. Nada pior para um mediador de debate do que errar o nome de um dos candidatos, mesmo que seja sem querer, né? Mesmo que seja sem querer. Ficou parcial, uma parcialidade revelada, apesar de todo o esforço, né? Você imagine que não precisava nem isso, né? Podia botar um cara daqui mesmo para fazer, que ia ficar bom de todo jeito. O debate foi muito bom, foi muito interessante. Uma organização, né? Luz, tudo bonitinho. Só faltou luz para iluminar o apresentador. O apresentador ficou na escuridão. Não sei porquê, né? Tá aí você vê no destaque que faltou uma luz em cima do Ernesto. Mas tudo bem, isso também não é problema. É tudo detalhe. O debate foi interessante e aqui nós estamos para falar sobre os candidatos que participaram do debate. Você já conhece eles, não é? São bem conhecidos aqui no estado da Paraíba. O João Azevedo, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nós temos o Tássio Teixeira, que é do PSOL, também da ala socialista. Temos aqui o Lucélio Cartacho, que é do Partido Verde, e de uma coligação de partidos aí, que inclui também o PSDB. E aqui o José Maranhão, que é do PMDB. Esses são os três candidatos a governador da Paraíba com alguma chance, excluindo, evidentemente, o Tássio Teixeira do PSOL, que não tem absolutamente nenhuma chance de se eleger, segundo as pesquisas, todas as pesquisas mostram isso. O Partido Socialismo e Liberdade ainda não conquistou a opinião pública como deveria já ter conquistado, considerando o fato de ser um partido político que já está aí em várias eleições disputando cargos eletivos no Executivo e que já poderia ter apresentado uma proposta mais viável do que a que apresenta normalmente. O partido reclama-se, ressente de algumas injustiças, mas, de fato,
durante os debates, apesar da participação muito boa do Tássio, não apresenta nenhuma alternativa viável, uma proposta consistente que encante o eleitor, né? Eu não estou falando aqui da minha opinião. Acho o Tássio um cara muito inteligente, muito interessante. Mas eu acho também importante que a gente fale um pouco sobre o desempenho dos candidatos. Eu separei algumas coisas aqui para a gente falar a respeito dos candidatos. Eu anotei algumas coisas e outras vou falando aqui de acordo com o que eu me lembrei do desempenho. O João Azevedo é o candidato do governo, né? Ele começou o debate e escolheu perguntar a José Maranhão, ele tem feito isso sistematicamente. E aqui uma observação interessante. Esse debate, ele é meio que, para quem acompanhou todos os outros debates entre os candidatos, é meio que assistir a mesmo filme, né? Várias vezes. Porque eles já se enfrentaram várias vezes e aí eles ficam se perguntando as mesmas coisas, fazendo as mesmas escolhas. Para quem tem acompanhado esse pessoal já desde o começo da campanha, o debate foi assim repetitivo, né? Foi extremamente repetitivo. Nada de novo aconteceu no debate. Mas enfim, o João Azevedo escolheu perguntar para Maranhão sobre propostas de desenvolvimento econômico da Paraíba. Zé apresentou aquelas ideias, né, que ele tem apresentado sempre, de ter dito que é um cara que governou a Paraíba durante bastante tempo e que fez uma série de realizações, né? O João, ele prometeu transformar o projeto Empreender, que hoje inclusive é investigado em ação de investigação judicial eleitoral por favorecimento do governador Ricardo Coutinho na eleição de 2014, um suposto abuso de poder político e econômico. Mas o João Azevedo diz que vai transformar, se for reeleito, o projeto Empreender numa agência estadual de fomento ao empreendedorismo. O Maranhão, depois que retomou a fala, criticou a gestão socialista e as pessoas feitas, as promessas, melhor dizendo, feitas pelo adversário, que não teria feito em 8 anos o que agora promete fazer. O João, ele tem tomado essa postura, né, de fazer algumas promessas bem, digamos assim, distantes da própria realidade de possibilidade do governo do Estado. Mas, assim, são propostas dele, né, e o Maranhão acabou criticando isso, né? Por que não fizeram nos 8 anos que estiveram no poder? Logo na sequência, o Lucélio Cartacho que teve a palavra, e o Lucélio, ele perguntou ele questionou, né, na escolha que fez, o João Azevedo, sobre as propostas que teria para enfrentar os assassinatos na Paraíba. O candidato do PSB voltou a defender a política pública de segurança implantada por Ricardo Coutinho, com investimentos que teriam reduzido o número de homicídios, o número de crimes violentos letais intencionais. Esse é um discurso que o João tem repetido e é verdadeiro. O governo reduziu o número de assassinatos no estado da Paraíba. Entretanto, como já mostramos em um comentário que você pode procurar aqui no meu canal, numa dessas comentários aqui do Contagem Regressiva, eu falo especificamente sobre segurança e mostro que os dados sobre segurança no estado da Paraíba, para além dos assassinatos, também existem os crimes violentos patrimoniais que cresceram enormemente. O Lucélio tentou destacar isso, inclusive rebateu a crítica de João Azevedo ao salário pago aos vigias da Prefeitura de João Pessoa. O João, todas as vezes que é atacado por Lucélio, ele, ao invés de apresentar um argumento mais consistente, ele tem buscado atacar a Prefeitura de João Pessoa e o Luciano Cartacho, que é o prefeito de João Pessoa, irmão de Lucélio. E o candidato do PV, o Lucélio, apresentou propostas que incluem a contratação de mais policiais. O socialista, o João,
defendeu uma política de segurança pactuada com as cidades, que não deixa de ser uma boa ideia. Entretanto, se volta novamente àquela pergunta feita por Maranhão, né? Por que é que o governador Ricardo Coutinho não implementou essa ideia antes, no Pacto Paraíba Unida pela Paz? Por que não incluiu os prefeitos? Por que não fez convênios com transferência de recursos do governo do estado para as prefeituras para o incremento das guardas municipais e até a instalação dessas guardas? Bom, essa é uma questão que ficou aí pendente no debate. O Tássio Teixeira enfrentou Lucélio Cartacho falando sobre corrupção. Tássio Teixeira é um candidato do Partido Socialismo e Liberdade. O Tássio, ele participa dessa campanha, mas a função dele basicamente é tirar votos, né? Ele se concentra muito nisso, né? Em atacar os adversários. Ele atacou Lucélio Cartacho, inclusive novamente falando sobre uma possível perseguição da sua vice, que teria sofrido como funcionária da Prefeitura de João Pessoa, algo que legalmente não se sustenta. Lucélio Cartacho voltou a defender a legalidade do procedimento da Prefeitura, e eles ficaram nessa disputa, não é, de opiniões, inclusive com a crítica de Tássio Teixeira à aliança feita, que forma, né, a coligação que forma a candidatura de Lucélio Cartacho, que inclui Cássio, Daniela e Micheline Rodrigues. O Tássio Teixeira criticou essa organização partidária, essa coligação, o que foi prontamente rebatido pelo Lucélio Cartacho, que disse que se trata de uma coligação ficha limpa, né? Ou seja, todos tiveram seu registro de candidatura deferido. O Maranhão errou várias vezes, né? Não sei se propositadamente, não sei se foi sem querer, eu sinceramente não sei, mas o José Maranhão errou várias vezes o nome de Lucélio Cartacho, chamando de Luciano Cartacho, né? E perguntou ao candidato sobre o tema saúde. O candidato do PV prometeu implementar o Hospital de Trauma do Sertão para desafogar os hospitais de Campina Grande, de João Pessoa, prometendo inclusive novas UPAs. Maranhão garantiu que durante os seus governos realizou obras de infraestrutura, informando que construiu 14 hospitais e realizou campanhas de vacinação. O Lucélio rebateu, inclusive, né, fazendo uma certa piada, né, fazendo uma jossa, vamos chamar assim, né, um xiste, com o que disse o Maranhão, porque disse, mas candidato, campanha de vacinação é uma coisa que é obrigação fazer, enfim. O Célio rebateu, afirmando que trará a saúde para mais perto do povo, eliminando o tráfico de influência política que ele acredita que existe atualmente. E o Lucélio perguntou a Tássio sobre a geração de emprego e renda na Paraíba. O Tássio respondeu do jeito dele, né? Esse é o Tássio Teixeira, e voltou na verdade, a disputa entre Tássio Teixeira e Lucélio é assim meio que ideológica, né? Então eles ficam se degladiando, né? O Lucélio prometeu geração de emprego e renda, principalmente para os jovens que buscam o primeiro emprego e começarão a ter acesso ao microcrédito para financiamento de pequenos negócios. Cartacho também prometeu fomentar o microempreendedorismo no estado. O Tássio Teixeira foi, em alguns momentos, bastante agressivo com Lucélio, com Luciano e também com o José Maranhão. É o típico caso do candidato que, ao criticar, tira voto, mas não ganha voto nenhum. Esse foi o debate.
Teve também acusações aí que envolveram super salários recebidos por João Azevedo, do PSB, e José Maranhão. O João Azevedo admitiu o super salário de 45 mil, disse que não é ilegal. O José Maranhão admitiu o super salário de 57 mil, disse que não era ilegal. E ficou nisso, né? É mais ou menos mais do mesmo do que você já viu, você que acompanha os outros debates. Eu tenho a impressão que essa superexposição dos candidatos tem mais a ver com perder votos do que com ganhar votos, né? Acho que realmente o candidato, quando participa de debates, ele tende a perder votos, a ser mais criticado. Entretanto, o debate é absolutamente necessário para que o eleitor possa formar juízo de valor. Acho interessante, democrático, que os candidatos, mesmo que estejam na frente nas pesquisas ou atrás, não importa, participem dos debates e revelem as suas opiniões, dando ao eleitor a oportunidade de ter acesso à informação. Nem todo mundo acompanha o noticiário todo dia, nem todo mundo tem tempo para se dedicar às notícias políticas e acompanhar o dia a dia da política. A maioria dos eleitores não tem a mínima ideia do que está acontecendo no cenário político e vai se interessar de votar na hora que tem que votar, né? Nessa semana, é nesse momento, é nesse instante, são nessas oportunidades que os eleitores começam a formar opinião. As pesquisas de opinião pública no estado da Paraíba mostram um cenário ainda bastante indefinido. Algumas pesquisas muito estranhas aparecem com dados que eu considero irrelevantes, porque eu gosto muito de pesquisa de opinião pública. E ao contrário dos meus colegas jornalistas, eu acredito em pesquisa de opinião pública, mas pesquisas feitas com metodologia científica. Pesquisa para prospectar a intenção de voto, feita por telefone em 223 municípios da Paraíba, feito em 10 municípios, não tem a menor chance de ter qualquer tipo de confiabilidade. Algumas dessas pesquisas que foram feitas e divulgadas realmente são muito suspeitas e, a meu ver, podem estar equivocadas. Nós falamos aqui sobre o debate, mas eu quero finalizar falando sobre outra coisa. Eu quero deixar gravado aqui essa previsão. O cenário eleitoral está muito imprevisível, mas na qualidade de estudioso da ciência política e considerando os dados que eu tenho, eu consigo fazer algumas métricas, algumas previsões, que vou apresentar os dados, deixarem gravados, né? Pode ser que eu esteja errado, é muito provável que eu esteja errado. Essa hipótese que eu estou levantando é uma hipótese baseada em dados de pesquisas qualitativas e quantitativas e também na minha observação do cenário político, né, da conjuntura política, dos atores políticos. E a questão, né, que eu coloco é a seguinte: nós teremos neste ano, em 2018, aproximadamente 2.122.064 votos válidos. É uma estimativa. 2.122.064 votos válidos. O resultado do próximo dia 7 de outubro poderá ser o seguinte: essa é uma hipótese que eu estou apresentando. O candidato João Azevedo terá aproximadamente 793.960 votos, ou algo em torno
de 36% dos votos válidos e provavelmente ficará em primeiro lugar no primeiro turno, com amplas chances de vitória, mas que dependerá das alianças políticas, das estratégias que serão traçadas a partir da concretização dessa hipótese no segundo turno. O candidato Lucélio Cartacho, ele deverá obter 791.107 votos, aproximadamente, ou algo em torno de 35% dos votos válidos, resultado que o colocará em condições de disputar o segundo turno com o favorito, com o João Azevedo, e vai depender muito da migração de votos do terceiro colocado. José Maranhão deverá obter 536.398 votos, algo em torno de 26% dos votos válidos, resultado que vai colocá-lo na condição de decidir quem será o próximo governador. Para quem Maranhão migrar, porque ele tem votos que são muito fiéis a ele, ele teve uma votação similar à que terá dia 7, em 2014, são votos fiéis a ele desde muito tempo. Ele é um político que manteve suas posições políticas, ele não sai pulando de galho em galho, é um cara muito centrado, um político muito respeitado no Congresso Nacional. Eu acho que eu acho ele muito subestimado por uma parte da elite intelectual paraibana. Considero José Maranhão um dos mais inteligentes entre os candidatos, talvez o mais inteligente deles, principalmente no que diz respeito à estratégia política, mas essa é a minha previsão. Provavelmente ela está incorreta, existe uma margem de erro muito grande, mas faz parte do jogo se arriscar, nesse momento, fazendo uma previsão e dando uma panorâmica daquilo que pode acontecer. Mas é possível que eu esteja errado, possível que eu esteja certo. Eu uso uma metodologia científica, um pouco da minha intuição e dos estudos políticos que eu faço, e isso tudo não se trata apenas de uma ciência exata, mas é uma perspectiva que pode ser contestada. Convido você para dar like no canal, para se inscrever, para comentar, para falar a respeito da sua hipótese, daquilo que você acha que vai acontecer, porque eu não estou dizendo que estou certo, estou fazendo uma previsão, me arriscando. Se você discorda, por favor, apresente a sua posição. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o Contagem Regressiva e amanhã tem mais vídeo no canal. Até lá, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado aí pela participação de todos. Valeu.